Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Balahi Ben Israel, estamos aqui retornando com as nossas leituras diárias. Hoje, segundo dia da semana, faremos a leitura da segunda Aliyá. Terumá. Significado é contribuição. Hoje, segundo dia da semana, estamos no dia 17 do mês de fevereiro do ano de 2000, ou melhor, dia 16 de fevereiro do ano de 2026, e estamos no dia 29 do mês de Shevat, do ano de 5.786. A você que hoje, dia 16 de fevereiro, está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, felicidade, Mazal Tov, que Hashem lhe abençoe grandemente. E a você que está conhecendo a comunidade, você que está chegando, conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez, nós somos a comunidade Anusim Brasil, uma comunidade formada por judeus sefaraditas e por não judeus, por todos aqueles que desejam fazer a sua techuvá, sua conversão ao povo de Israel e ao Deus de Israel. Nós estamos aqui na cidade de Criciúma, sul do Brasil, no estado de Santa Catarina. E damos as boas-vindas. Boker Tov, bom dia a todos, um shalom a todos que estão e têm se conectado conosco também diariamente. Que Hashem, nosso Deus, os abençoe grandemente. A segunda aliyá da Parashá Terumá desta semana, a leitura está no capítulo 25 de Shemot. Shemot, capítulo 25, do versículo 17 até o Passuque 40. Êxodo, capítulo 25, do verso 17 até o Passuque 40. Vamos então à leitura de nossa bendita Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar barumiko ha'amim venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E farás uma tampa para a arca com 2,5 cúbitos de comprimento e 1,5 de largura, com 2 querubins de ouro puro batido em uma só peça. E os querubins estarão com as faces voltadas um para o outro, e estenderão suas asas por sobre as cabeças, de modo a cobrir toda a tampa. E colocarás a tampa sobre a arca, onde estará o testemunho que te darei. E no tempo marcado eu estarei ali, e falarei contigo de cima da tampa entre os querubins, sobre tudo que ordenarei aos filhos de Israel. E farás uma mesa de madeira de acácia, com 2 cúbitos de comprimento, 1 de largura e 1,5 de altura. Cobertura de ouro puro, com uma moldura e com bordados de ouro ao seu redor. E farás 4 argolas, as colocarás por pés da mesa. E farás 2 varas de madeira coberta de ouro puro, para colocar nas argolas e carregar a mesa. E farás suas formas, os recipientes para incenso, as jarras e as taças que a cobrirão, todos de ouro puro. E colocarás sobre a mesa o pão de exposição diante de mim continuamente. E farás um candelabro de ouro puro, sua base, suas hastes, seus cálices, seus botões e suas flores serão feitos de uma só peça. E 6 hastes sairão
da haste principal, 3 de cada lado. Cada haste terá 3 cálices desenhados, com os respectivos botões e flores. E na central haverá 4 cálices desenhados, os botões e as flores, em cada junção das hastes laterais, com a principal haverá um botão. E tudo será feito de uma só peça de ouro puro batido. E farás 7 lamparinas que iluminarão em direção ao centro do candelabro. E as pinças e as espátulas serão de ouro puro. Deverás fazê-la conforme te foi mostrado no monte. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, ve'hayo lanu atah betorreinu, Baruch atah Adonai noten haTorá. Seguimos com a leitura da Parashat Terumah, cujo significado é contribuição. Na primeira aliá, nós aprendemos que quando Hashem ordenou, falou a Moshe, e Moshe transmitiu para os filhos de Israel uma mensagem que foi de imediato atendida por todo o povo. Nós falamos no Shabat que o povo, nosso povo de Israel, e inclusive fizemos menção da história do rabino que queria atravessar aquele rio para chegar em Israel, cujo ele não esperou, ele foi, né? Então, e entendemos dessa forma que quando realmente que todo judeu, na verdade, né, ele não precisa esperar, ele sabe o que tem que fazer. Então, como também falamos, por que o judaísmo não é uma religião? Porque a pessoa, quando está numa religião, as pessoas dizem para ele o que ele tem que fazer. Ele espera que as pessoas venham dizer. E aquilo que ele tem que cumprir, aquilo que ele vai ter que fazer dentro da religião aonde ele está estabelecido. Então, cada religião tem a sua crença, tem os seus costumes e tem as suas tradições. Então, sendo assim, a pessoa está numa religião, ele tem costumes e tradições. Ele está numa outra religião, ele tem outros costumes e outras tradições e crenças também, né? Porque a gente falou isso a respeito das crenças, em que um crê de uma forma, um é trinitário, outro é dualista, outro tem uma fé unicista, outro crê que tem um Salvador que morreu, né? Então existem várias crenças. Então essas crenças, essas tradições, esses costumes estão dentro das religiões. Então não podemos entender que o judaísmo seja uma religião. O judaísmo, conforme nós falamos, é um estilo de vida, digamos assim, né? Tem a sua própria Torá. Então, a Torá que o povo de Israel que nós temos, ela é para todo o povo. Então, não é apenas para determinadas pessoas, e o judaísmo vem de forma a ter divisões por causa da Torá. Não, o judaísmo tem, a gente sabe, o judaísmo, isso por causa da diáspora, né? O judaísmo adotou alguns costumes
tem os judeus sefaraditas, tem o costume, os judeus askenazi têm outros costumes, mas são costumes detalhes, né? Como nós já comentamos, quando vai se acender as velas do Shabat. A mulher sefaradita acende de uma forma, a mulher askenazi acende de outra, mas ambas cumprem a mitzvah de Derabanan, que é acender a vela. Então não tem um judaísmo que não acenda a vela, que não... são alguns costumes. Então, diferente das religiões, as religiões têm costumes que foram criados, né? Tem as tradições que foram criadas. Então, tem, por exemplo, uma religião que a mulher não precisa cobrir a cabeça quando ela está na igreja. Outras, não, a mulher tem que cobrir a cabeça. Então, isso são estabelecidos pelas religiões. Cada fundador da religião, porque a gente sabe que uma religião ela tem um fundador, cada fundador ele vai e estabelece, cria uma regra, cria um estatuto de normas, né? Regras, e as pessoas passam a cumprir aquilo que é determinado por essas regras e tradições pela religião aonde ele está. Então, o judaísmo não é uma religião no sentido de que alguém vai dizer para nós, ou nós é que ditamos as normas na comunidade. Não. As normas, elas já vêm, elas têm a fonte, as normas que nós seguimos vêm da Torá. Então, a Torá não foi dada por um homem, a Torá foi dada por Deus. Então, nós seguimos costumes, tradições, mandamentos dados pela Torá. E isso é uma regra, um mandamento para todos os judeus. Então, todos os judeus estão o quê? Comprometidos com a Torá, conforme nós falamos. Todos estão comprometidos com a Torá. E não pode mudar, ninguém pode mudar aquilo que está escrito na Torá. Então, se a Torá ela determina guardar o Shabat, nenhum judeu pode alterar esse mandamento. Ele é livre para fazer ou não, para guardar ou não. Agora, se ele não guarda, ele não cumpre Torá. Agora, ele não pode dizer, eu mesmo não guardando o Shabat ou comendo coisas impuras, eu estou cumprindo Torá. Daí não. Daí não tem como estar cumprindo Torá se de fato a pessoa ela está trabalhando no Shabat, se ela está comendo coisas impuras, enfim, né, todos os mandamentos que nos são determinados. Então, a Parashá que nós estudamos, a Parashá Terumá, cujo o seu significado é a obediência, né? É contribuição. Então, cada judeu, por meio da Torá, dos mandamentos, sabe os seus compromissos. Então, como nós já falamos, a contribuição não é só financeiramente. A contribuição também ela é em prol da comunidade, nas necessidades que a comunidade tem, né? E eu volto a falar, você que faz parte da comunidade, se apresente, faça alguma coisa, prepare-se, aprenda, né? Aprenda o hebraico. Você pode ser um professor na comunidade, na sinagoga. Estude o hebraico, estude música, toque um instrumento, aprenda a tocar um instrumento, né? Enfim, você está na comunidade é para contribuir. Uma coisa que nós temos que ter em mente, estarmos na sinagoga, na comunidade, não é esperar que as pessoas façam e venham nos servir. Nós não somos não somos maior do que ninguém. Nós temos que entender que dentro da comunidade todos somos servos, todos.
Todos somos servos, ninguém é maior do que ninguém. Então eu não posso ficar esperando ou, né, muitas vezes fazer ou deixar que seja um trabalho muito pesado somente para uma pessoa. É isso que Jetro orientou Moshe. O Jetro viu que a situação de Moshe, ele estava levando um fardo muito pesado e não ia conseguir, de fato não ia conseguir, como nós já comentamos. Então vamos nos preocupar pelo crescimento da comunidade, vamos contribuir com a comunidade, com a sinagoga, se oferecendo, se apresentando, buscando aprender, seja um sofer, você vai escrever vai amanhã escrever um Sefer Torá, você ser um shohet para fazer os abates dos animais, um razan, enfim, a comunidade tem muita necessidade, mas precisa que você se apresente e contribui também, ok? Então, na Aliá de hoje que nós estudamos, ela segue falando sobre a construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo foi um mandamento dado pelo Eterno a Moshe, e o Eterno fala aos filhos de Israel. Fala a Moshe e Moshe fala aos filhos de Israel que eles contribuíssem voluntariamente. Essa contribuição, como nós já falamos, não era como um macer, tinha que entregar um macer para manter o sacerdote e os levitas. Essa era voluntária. Mas o povo atendeu, né, de tal maneira que eles trouxeram até a ponto de Moshe dizer: chega, não precisa trazer mais. Porque atenderam de uma forma de coração. Por quê? Porque o propósito era a construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo era a presença de Deus neste mundo. E eles sabiam disso. E por isso, então, eles se ofereceram e contribuíram financeiramente, contribuíram com o seu trabalho na construção. E na Aliá vimos os detalhes, né, desta construção, conforme o Eterno determinou. E na primeira Aliá, no primeiro versículo diz, né, no verso 17: e farás uma tampa para a arca com 2,5 cúbitos de comprimento e 1,5 cúbito de largura, e 2 querubins de ouro puro batido em uma só peça. Os querubins estarão com as faces voltadas um para o outro e estenderão suas asas sobre as cabeças, de modo a cobrir toda a tampa. Bom, o que os nossos sábios falam a respeito dos querubins é que os querubins são seres celestiais, né? Isso nós sabemos. Os querubins não são seres humanos, são seres celestiais, que apresentam uma pureza. Então, por serem seres espirituais, eles já são puros, né? Ao serem colocados na tampa da arca, eles simbolizam a pureza de propósitos que deve estar acima de qualquer outra intenção. Então, quando se trata de cumprimento das leis, dos mandamentos do Eterno, né? Então, temos que nos colocar a cumprir este mandamento, né, com toda dedicação de nosso coração, né? Toda a pureza, né, de a cada dia nos elevarmos ao chegarmos, de fato, a este nível de perfeição. Ok? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui na leitura da segunda Aliá. Vamos seguindo com a leitura da Parashat Terumá. Que Hashem os abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia com as bênçãos do Eterno. Que Hashem os abençoe e vos guarde, livrando de todo mal, de todo perigo. Um ótimo dia, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.